O título da minha mensagem nesta noite é: o que você faz quando Deus não escolhe você? Não sei se isso já aconteceu com você, mas quando eu estava na escola, hoje talvez as coisas sejam diferentes. No ensino primário, eu me lembro bem de como jogávamos softball no recreio. Todos que queriam jogar ficavam alinhados, então 2 capitães eram escolhidos e, um a um, eles iam selecionando quem faria parte de seus times. O pior pesadelo de qualquer criança era ser o último a ficar ali parado, sem ser escolhido por ninguém. Naquele momento, toda a insegurança que alguém pudesse ter vinha à tona. Sempre achei esse método de escolha bastante cruel. Para algumas pessoas, aquilo deve ter sido realmente traumático. Mas a verdade é que nem todos somos escolhidos para tudo. Nem sempre somos escolhidos para aquilo que achamos que gostaríamos ou que merecemos fazer. E às vezes Deus faz algo parecido. Ele nos prova, Ele não nos escolhe, pelo menos não naquele momento, para observar como vamos reagir e para ver se somos capazes de ser bênção para aqueles que foram escolhidos. Na Bíblia, existe uma comparação interessante entre Noé e Abraão. Noé, como sabemos, construiu a arca e foi ridicularizado. Ninguém jamais tinha visto chuva. As pessoas deviam se perguntar: o que esse homem está fazendo? Não sei quanto tempo ele levou para construir a arca, mas imagino que tenha enfrentado muitas dificuldades enquanto tentava obedecer a Deus. No fim, Deus o abençoou, fez uma aliança com ele e prometeu: nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Essa aliança foi selada com o arco-íris. O arco-íris é algo lindo. Quem não gosta de ver um arco-íris depois de uma chuva forte? Tenho certeza de que depois de tudo o que Noé passou, ele precisava mesmo de um arco-íris em sua vida. E você? Quantos de nós hoje também precisamos de um arco-íris? Depois, encontramos outro homem na Bíblia, Abraão. Ele também passou por muitas provações. Deus lhe disse para deixar tudo o que tinha, abandonar sua terra, sua família e ir para um lugar que ele ainda mostraria. Deus nem sequer disse para onde ele iria. Abraão simplesmente saiu, viajando de um lugar para outro, vagando pela terra. E Deus também fez uma aliança com ele, prometendo grandes coisas. Em Gênesis 12, 1-3, o Senhor diz a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei e tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Até aquele momento, Deus apenas prometia. Ainda não tinha feito nada de concreto. Então ele disse a Abraão que selaria a aliança, mas havia uma condição: todos os homens de sua casa deveriam ser circuncidados. Agora, imagine precisar de um arco-íris e receber uma circuncisão no lugar. Circuncisão não era algo simples, muito menos agradável. É um corte na carne. Muitas vezes nós gostaríamos de receber um arco-íris, algo bonito, algo que nos faça sentir bem. Gostaríamos de ser os escolhidos, os promovidos, os convidados para liderar, os que recebem a casa nova ou o carro novo. Mas, em vez disso, recebemos algo que trata da nossa carne, algo que exige crescimento, maturidade e mais profundidade em Deus. Agora, imagine se Abraão tivesse acesso às histórias escritas e pudesse ler sobre Noé. Como será que ele se sentiu ao passar pela circuncisão e, ao mesmo tempo, saber que Noé recebeu um arco-íris? Será que ele pensou: que coisa maravilhosa, espero que ele seja ainda mais abençoado? Sinceramente, eu duvido. E você? O que precisamos aprender é a nos alegrar com aqueles que são abençoados da maneira que Deus escolhe abençoá-los e, ao mesmo tempo, descansar na certeza de que aquilo que Deus nos entrega é exatamente o que precisamos naquele momento. Eu me lembro de uma fase da minha vida em que eu realmente precisava de um dia de arco-íris. Eu estava num ponto em que confiava em Deus para o ministério. Tinha deixado meu emprego em tempo integral para estudar e me preparar para aquilo que eu acreditava que Deus tinha para mim. Eu estava vivendo exatamente como Abraão. Eu vou fazer isso, depois aquilo, depois mais aquilo. Mas eu esperava e nada acontecia.
Eu achava que, no momento em que largasse o trabalho fixo, Deus simplesmente derramaria bênçãos sem medida sobre nós. Mas não foi assim. Durante anos, tivemos que confiar em Deus para cada pequena necessidade. Eu comprava roupas para os meus filhos em vendas de garagem, comprava sapatos usados. Eu tinha tido um bom emprego, com um salário confortável, e de repente todo mês faltava dinheiro para pagar as contas. Precisávamos de um milagre de $40 todos os meses só para sobreviver, e isso sem contar qualquer gasto extra. Se surgisse algo fora do básico, aquilo se tornava mais um peso. Chegou um momento em que eu realmente precisava que Deus fizesse algo por mim. Eu estava desesperadamente precisando de um arco-íris. Foi então que meu pastor apareceu na minha casa. Ele era um jovem no ministério, cerca de 10 anos mais novo do que eu, e estava começando a viajar para pregar, além de pastorear a igreja. Ele tinha acabado de voltar de uma conferência e estava cheio de entusiasmo. Ele começou a me contar sobre a oferta que havia recebido. Falou de um homem que se aproximou dele e disse: "Quero ser seu parceiro com $2.000 por mês." Ele compartilhou tantas coisas boas que eu nem sei se estava prestes a desmaiar ou o quê. Em determinado momento ele parou, olhou para mim e perguntou: "Tudo bem eu te contar essas coisas?" Eu respondi: "Claro, glória a Deus, estou muito feliz por você, isso é incrível." Mas, por dentro, mal podia esperar que ele fosse embora para poder lidar com aquele turbilhão de sentimentos: ciúme, comparação, frustração. Assim que ele saiu, fui para o quarto da minha filha, me joguei na cama e chorei. Chorei muito, mas naquele dia eu tomei uma decisão. Eu disse: "Senhor, mesmo que nada mude financeiramente para nós, vamos continuar dizimando e ofertando, de agora até o dia em que o Senhor nos chamar para casa." E sabe de uma coisa? Daquele dia em diante até hoje, Deus foi nos prosperando pouco a pouco, um passo de cada vez. Um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Mas aprendi algo importante nesse caminho. Há momentos certos para dar testemunho e há momentos em que o melhor é ficar em silêncio. Precisamos ser sensíveis ao que as outras pessoas estão vivendo. Por exemplo, se alguém está claramente doente, gripado, tossindo, espirrando, esse não é o momento de contar como você quase ficou assim na semana passada, mas orou e foi curado. Esse é o momento de demonstrar compaixão, de ser gentil. Porque quando você está vivendo dias de arco-íris e o outro está passando por uma circuncisão, isso não é nada fácil. Amém. A Bíblia diz que o ciúme apodrece os ossos. É algo terrível. Eu estava pensando nisso outro dia. Existe muita dor no mundo. Todos nós carregamos algum tipo de dor, seja física, seja emocional. Dor do passado, dor do presente, lutas financeiras, pesos invisíveis que o inimigo tenta usar contra nós. E, sinceramente, não precisamos ajudá-lo a nos tornar ainda mais miseráveis. Não quero que você perca isso. Vou te falar 3 coisas que nos tornam infelizes. A primeira é a preocupação. Preocupar-se não serve para nada. É como passar o dia inteiro balançando numa cadeira de balanço. Você se mexe bastante, mas não sai do lugar. A preocupação não resolve problemas, não move a mão de Deus. Ela apenas atormenta a mente e o coração. A segunda é a falta de perdão. É impressionante quantas pessoas dentro da igreja carregam mágoa umas das outras. Às vezes, pessoas chegam à igreja com raiva. E pior ainda, com raiva da própria pessoa que veio com elas. Amém. Essa é uma das maiores portas que Satanás encontra na vida de um cristão. Quando Deus nos manda perdoar, Ele não faz isso em favor do outro. Ele faz isso em nosso favor. Guardar falta de perdão não machuca quem nos feriu. Muitas vezes essa pessoa segue a vida normalmente, sem nem saber que você está magoado. Mas quando você perdoa, você liberta a si mesmo. Não é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, mas quero te encorajar. Se você está guardando ressentimento contra alguém, por qualquer motivo, seja quem for, talvez o que fizeram com você tenha sido injusto e errado. Mesmo assim, Deus é um Deus de justiça. Ele pode cuidar disso e ainda trazer restituição, até uma recompensa dobrada. Mas isso só acontece quando você decide perdoar e deixar para trás o que foi feito. Então eu oro para que, se você estiver carregando algo contra alguém, tome hoje a decisão de soltar, esquecer
esquecer, abandonar e não sair daqui levando esse peso com você. A terceira coisa é esse veneno chamado ciúme. Imagine que você pastoreia uma igreja há 20 anos, com 200 pessoas. De repente, chega alguém novo na cidade, abre uma igreja a apenas 1 quilômetro da sua e, em 4 meses, já tem 1000 pessoas firmes. Qual seria a sua reação? Você buscaria amizade com essa pessoa? Ajudaria com uma oferta para comprar equipamentos de som? Ou começaria a espalhar comentários negativos? É impressionante como as pessoas encontram defeitos em você quando você começa a ter sucesso. Impressionante. Eu conheço homens e mulheres jovens que estão entrando no ministério e Deus tem abençoado a vida deles. As coisas estão fluindo, portas estão se abrindo. E infelizmente sempre há alguém que, em vez de celebrar, prefere procurar algo errado para apontar. As pessoas sentem que precisam encontrar algum defeito. E na maioria das vezes, isso não passa de ciúme. O ciúme é uma das piores atitudes que podemos cultivar. Vou fazer uma afirmação forte agora. E quero que você se lembre disso até o dia em que conseguir se alegrar genuinamente por alguém que recebeu aquilo que você tanto desejava. Você nunca receberá o que é seu enquanto não conseguir ficar feliz por alguém que recebeu o que você queria. Vou repetir. Você nunca vai receber o que é seu até aprender a celebrar a vitória do outro. Amém. Já contei essa história várias vezes, mas nunca vou esquecê-la. Eu chamo esse período da minha vida de meus dias de burrice. Eu já era cristã, mas ainda não tinha maturidade. Não sabia orar pelo que realmente precisava, só orava pelo que queria. Naquela época, muitas mulheres usavam casacos de pele. Era quase um símbolo de status. E eu estava crendo em Deus por um casaco de pele. Eu queria um casaco bonito, preto, elegante, de Vison. Eu orava pedindo a Deus aquele casaco. E tinha uma vizinha que eu amava com o amor do Senhor. Mas sendo bem sincera, não gostava muito dela. Vamos ser honestos. Alguém aqui conhece uma pessoa assim? Você ama com o amor do Senhor, especialmente no domingo na igreja ou quando o pastor manda cumprimentar, mas fora isso, é complicado. Um dia, a campainha tocou e era ela. Ela disse: "Você não vai acreditar no que Deus me deu, Joyce." Estava segurando uma caixa enorme. Quando abriu a tampa, era o meu casaco de pele. Eu juro que por um segundo pensei que o anjo tinha entregue o presente na casa errada. Pensei, não é possível, Deus não daria esse casaco para ela. Eu sou muito mais espiritual, eu oro, eu jejuo, e ela só vive se divertindo, dá uma ofertinha por semana. Isso não faz sentido. Mas a verdade é que eu não precisava de um casaco, eu precisava de uma circuncisão. E aliás, a Bíblia fala de circuncisão no Novo Testamento também. Não da carne, mas do coração. O problema era o meu coração. Minha atitude estava completamente errada. Havia tantas coisas desalinhadas dentro de mim que a última coisa pela qual eu deveria estar orando era por um casaco de pele. Então, o que Deus fez? Ele deu o casaco exatamente para alguém que ele sabia que iria mexer comigo. E claro, eu fiz a performance cristã. Oh, glória a Deus, obrigada, Jesus, que bênção maravilhosa. Enquanto por dentro eu pensava: Deus, tira essa mulher daqui antes que eu tenha um ataque de ciúme e inveja agora mesmo. Ela foi embora e você nem imagina as coisas feias que saíram de dentro de mim. Mas Deus permitiu aquilo para arrancar coisas do meu coração que estavam ali, escondidas e que estavam me impedindo de ser abençoada, mesmo sem eu perceber. Às vezes, carregamos atitudes dentro de nós que nem sabemos que existem, até que algo acontece e somos forçados a nos olhar no espelho. Na maioria das vezes, achamos que nossos problemas são culpa dos outros. Mas, sinceramente, eu acredito que cerca de 90% dos nossos problemas vem de uma atitude errada. Essa é a minha opinião, mas eu realmente creio nisso. E falando em atitudes, eu acredito que Pedro tinha ciúmes de João. Conhecendo a personalidade de Pedro, isso faz todo sentido para mim. A Bíblia registra várias vezes João dizendo: "Eu sou o discípulo a quem Jesus amava." Agora, não sei você, mas eu teria muita dificuldade em lidar com isso. Imagine alguém repetindo: "Sim, eu sou o discípulo amado de Jesus." Eu, o Mike e o pastor Shepard estávamos conversando sobre isso outro dia.
É bem provável que João tivesse uma revelação profunda do amor de Deus por ele. Ele não estava tentando se mostrar ou ser arrogante, mas ainda assim, se existisse qualquer insegurança ou ciúme dentro de você, ouvir algo assim certamente seria irritante. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Dependendo do estado do coração, isso pode incomodar bastante. Em João 21, a partir do verso 14, a maioria de vocês deve se lembrar dessa passagem. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então alimente as minhas ovelhas. Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas. Na terceira vez, Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ama? Agora isso começa a incomodar Pedro, porque Jesus continua repetindo a mesma pergunta, e ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz mais uma vez: alimente as minhas ovelhas. Isso aqui funciona quase como uma nota de rodapé para essa mensagem, mas o resumo é simples. Se você realmente me ama, então ajude as pessoas. Deixe-me te dar algo de graça agora. Não está diretamente ligado ao tema de hoje, mas vale a pena guardar no bolso e levar para casa. O que você está fazendo para ajudar os outros? Ficou tudo muito quieto agora. Cada um de nós deveria estar ajudando alguém. Não existe felicidade verdadeira no egoísmo. Amém? Isso simplesmente não funciona. Então Jesus deixa claro: se você me ama, ajude os outros. Depois disso, ele continua falando com Pedro. Em verdade te digo, quando você era jovem, se vestia e ia para onde queria. Eu acredito que Jesus estava dizendo algo como: quando somos cristãos mais novos, ainda imaturos, fazemos muita coisa do nosso jeito. E Deus tolera isso porque ainda está trabalhando em nós. Mas ele continua: quando você envelhecer, ou melhor, quando você amadurecer, outro irá guiá-lo e levá-lo para onde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar a Pedro o tipo de morte que ele sofreria para glorificar a Deus. E sabemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quando disseram que ele seria crucificado, ele pediu para ser colocado dessa forma, porque não se achava digno de morrer da mesma maneira que o seu Senhor. Mas aqui está a parte que eu mais gosto. Jesus pergunta repetidamente: você me ama? Você me ama? Você me ama? E em seguida, deixa claro que coisas difíceis viriam, que haveria sofrimento, que aquele seria o caminho para glorificar a Deus. E qual foi a reação de Pedro diante disso? Ele se virou e viu o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado no peito de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem é o que vai te trair? Quando Pedro viu João, ele perguntou: Senhor, e quanto a ele? Esses homens eram gente como a gente. Eles discutiam, caminhavam com Jesus debatendo quem seria o maior. Então Pedro basicamente pergunta: e esse aqui? O que vai acontecer com ele? Agora presta atenção nisso. Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso tem a ver com você? Em outras palavras, para deixar tudo bem claro, até porque só me restam alguns minutos, aquilo que Deus decide fazer na vida das outras pessoas simplesmente não é da nossa conta. De verdade, não é. O que nos cabe é cuidar da nossa própria caminhada e confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Eu não sei por que Deus escolheu essa mensagem para eu pregar aqui hoje. Tenho muitas outras mensagens que poderia trazer, mas confio que, onde quer que Ele me envie, a palavra que Ele coloca no meu coração é a palavra certa para aquele lugar e para aquele momento. E eu realmente acredito que, embora nem todos, algumas pessoas aqui lutam com isso. Pode haver coisas guardadas aí dentro há muito tempo, sentimentos presos, não resolvidos. E talvez esta noite seja a sua noite de libertação. Talvez você esteja se perguntando: onde estão as minhas bênçãos? Mas, se existe comparação, inveja ou ressentimento em relação a outra pessoa, isso precisa sair antes que as bênçãos possam chegar. Você se lembra da história de Raquel e Lia na Bíblia? É uma história muito interessante. Duas irmãs. Jacó aparece e se apaixona por Raquel. A Bíblia diz que ela era bonita, tinha uma aparência encantadora. Ele queria se casar com ela. Mas em Gênesis 29:16,
Vemos que Lia era a irmã mais velha, e segundo o costume da época, a mais velha deveria se casar primeiro. Por direito seria Lia, mas Jacó queria Raquel. A Bíblia também diz que Lia tinha olhos fracos. É uma forma educada de dizer que ela não era tão atraente quanto a irmã, indo direto ao ponto. E talvez haja alguém aqui hoje que se sente como a irmã feia da família. Talvez um homem aqui tenha um irmão que era destaque em todos os esportes, enquanto você mal conseguia pegar a bola. Ou talvez você tenha um irmão extremamente inteligente, sempre com ótimas notas, enquanto você precisava se esforçar muito só para passar. Eu me pergunto quantas pessoas estão nos assistindo, aqui, online ou por outros meios, que cresceram dentro de casa com alguém que parecia ter tudo aquilo que você nunca teve. E por causa disso, o amor foi substituído por comparação e ciúme. Sim, eu vou fazer um apelo hoje, então se prepare. E não, eu não vou me arrepender com o Senhor quando chegar em casa. A Bíblia diz: confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados e restaurados. Há algo poderoso em assumir. Sim, eu luto com isso. Algo se quebra por dentro quando fazemos isso. Amém. E eu realmente acredito que centenas de milhares de pessoas que receberão essa mensagem pela internet e por outras mídias, porque o alcance é enorme, também estão sendo tocadas por essa mesma verdade.